Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, abrindo o entendimento e fazendo-os compreender a vontade dEle para as suas vidas. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente se sente seguro. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente vive na fé, a gente tem confiança, a gente é completo, porque a gente sabe que a gente está agradando a Ele. Mas quando a gente não faz a vontade de Deus, então a gente sabe também que estamos no pecado, que estamos errados, estamos no caminho errado. E é óbvio que quando a gente faz a vontade da carne, a vontade do coração, a vontade que não é de Deus, então nós entramos em choque com o espírito, entramos em choque, em conflito íntimo. Então não há paz, não há segurança, não há confiança. A fé é misturada com a dúvida. Então, a pessoa entra no mundo da tribulação, do desespero, do caos. E aí, obviamente, a pessoa desanima. Normalmente, os fracos desanimam da fé. Os fracos desanimam da fé. Por quê? Porque deixam a consciência ser contaminada com a dúvida, com o medo, porque não estão fazendo a vontade de Deus. É isso aí, minha amiga e meu amigo. E quando a pessoa vive fora da vontade de Deus, ela vive fora do reino de Deus, porque no reino de Deus as pessoas vivem de acordo com o rei, o Senhor, não é? Quem vive no Brasil está sujeito às leis brasileiras. Quem vive nos Estados Unidos está sujeito às leis americanas. E é assim, quem vive no reino de Deus está sujeito às leis de Deus, às leis do reino de Deus. E as leis do reino de Deus são para o nosso bem, não são como as leis desse mundo, que são para o bem daqueles que... Nem vou falar disso porque eu fico revoltado, eu vou soltar cobras e lagartos. Então, mas quem vive no reino de Deus está sujeito à justiça de Deus. Quem vive sujeito à vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus, esse vive em paz. Vive em paz consigo mesmo, sobretudo com Deus. Então, a paz que o mundo procura jamais vai ter, nunca, porque o mundo trabalha contra Deus. O mundo é aliado do diabo. A sociedade é aliada com Satanás, com o inferno. E não quer fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não lhe agrada. A vontade de Deus existe aquele caráter, aquela conduta real, verdadeira, aquela conduta sincera, honesta, integridade. Pessoa que vive na vontade de Deus, ela vive em paz com Deus porque ela está fazendo a vontade de Deus. Mas quando ela não vive na vontade de Deus, ela entra em conflito. E tudo que ela faz dá para trás, dá errado. E muitos desanimam da fé, porque pensam que a fé é para fazer mágica, é para trazer benefícios todo dia.
E nem sempre a pessoa conquista todos os dias, às vezes ela perde. E quando não faz a vontade de Deus, ela perde, sempre perde. Então, amiga e amigo, o Senhor Jesus nos ensina que a vontade de Deus tem que estar acima de tudo. Primeiro, na oração, ele fala assim: santificado seja o teu nome, meu Pai. Primeira coisa que ele pede. Depois ele fala: venha o teu reino. A segunda coisa. E seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Quer dizer, 3 coisas fundamentais na vida do cristão. Primeiro, santificar o nome do Senhor Jesus. Segundo, pedir para que venha o reino de Deus. Terceiro, que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita nos céus. Imagine, se lá nos céus a vontade de Deus é perfeitamente atendida, imagine aqui na terra. Quando a pessoa... É claro que nós vivemos numa sociedade corrupta, mas quando a pessoa tem consciência disso e começa a fazer a vontade de Deus, então ela está integrada no reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, como os anjos fazem lá nos céus. E é isso que faz a pessoa ser feliz. Feliz consigo mesmo, sobretudo feliz com Deus, porque ela agrada a Deus. É como Davi disse: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer, primeiro a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, Ele vai suprir, Ele vai completar a gente, Ele vai nos agradar com aquilo que nós necessitamos, daquilo que nós precisamos. Não com as nossas vontades, mas com aquilo que nós necessitamos, precisamos, que é o pão nosso de cada dia. Então, minha amiga e meu amigo, talvez você esteja vivendo em conflito, talvez você não tenha se encontrado ainda com Deus, porque você pensa que a fé é uma varinha de condão que faz mágica e que uma vez você manifestou a fé, bom, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tudo segundo a sua vontade. Aí quando não acontece, você fica frustrada, você fica desanimada. E aí você começa, claro, o diabo sopra um monte de pensamentos e muitas das vezes a pessoa adere a esses pensamentos e aplica-os na sua própria vida. Então, a feitura da vontade de Deus. Pense nisso. Quando você faz a vontade de Deus, você vive em paz. Você fica em paz. Quando você não faz, você fica em conflito. Que não tem nada a ver com tribulação. A tribulação é uma preparação para a gente viver pela fé, de fé em fé, para amadurecer na fé, para ser maduro na fé, para deixar de sermos crianças, necessitando sempre do leite espiritual. A maturidade na fé vem com as tribulações. As tribulações fazem parte da fé autêntica, da vontade de Deus. Deus permite a tribulação, é isso mesmo. Ele quer nos ensinar e nas tribulações nós aprendemos. Que Deus abençoe a vocês. Abençoe abrindo o entendimento. Eu não quero que Deus faça mágica na vida de vocês, não. Eu quero que Deus ilumine o entendimento de cada um de vocês, para que uma vez você, sabendo o que tem que fazer, venha ter coragem para aplicar, para executar,
para fazer a vontade de Deus e então conquistar a vida eterna. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até amanhã.